Olá, turma! Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós estamos estudando a teoria dos conjuntos, um assunto muito importante que cai demais nos grandes vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Bom, na aula de hoje daremos continuidade à teoria dos conjuntos, onde na última aula nós falávamos sobre relação de pertinência, onde se relaciona elemento com conjunto. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre relação de inclusão, ok? Então, quando eu digo que um conjunto A está contido em um conjunto B, isso equivale a dizer que para todo x, x pertencente a A implica x pertencente a B, ok? Em outras palavras, se eu digo que A está contido em B, isso equivale a dizer que para todo elemento de A tem que pertencer também a B. Tá bem claro? E quando eu digo que A não está contido em B, isso equivale a dizer que existe um x pertencente a A que não pertence a B, ok? Bom, vale também aí as seguintes propriedades da inclusão. Suponhamos que eu tenha três conjuntos, A, B e C, conjunto quaisquer. Bom, tomando A como referência, eu posso dizer que o conjunto vazio está contido no próprio conjunto A. Posso dizer também que o conjunto A está contido no próprio conjunto A, ou seja, propriedade reflexiva. Eu posso dizer que se A está contido em B e B está contido em A, isso implica dizer que A é igual a B, dois conjuntos iguais. Propriedade antissimétrica, ok? Quando A está contido em B e B está contido em C, isso implica que A está contido também em C. Propriedade transitiva. Fiquem atentos à relação de inclusão, é muito importante, ok? Vamos dar continuidade. Falar agora dos conjuntos das partes, né? Conjunto das partes. Por exemplo, dado um conjunto A, podemos construir um novo conjunto formado por todos os subconjuntos, ou seja, por todas as partes de A, certo? Nós podemos construir, podemos formar. Então, esse novo conjunto chama-se conjunto dos subconjuntos ou das partes de A, certo? Esse novo conjunto. E ele é indicado pela seguinte nomenclatura. P de A é igual, que vai obedecer a seguinte propriedade. X, tal que X está contido em A. Então, se X pertence ao conjunto das partes, isso equivale a dizer o seguinte, que X está contida em A, ou seja, X é o elemento do conjunto A. Tá bem claro? Vamos aqui para a prática. Eu tenho um conjunto A com três elementos, 1, 2 e 3. Agora eu quero formar o conjunto das partes desse conjunto A, certo? Que é todos os subconjuntos. Então, primeiro, o vazio, né? Porque o vazio, como nós sabemos, já está incluído no próprio conjunto. O 1, o 2, o 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 2 e o próprio conjunto A. Então, percebe o seguinte, percebe nessa questão que nós temos três elementos e nós formamos outro conjunto, conjunto das partes, desse conjunto A com 8 elementos. Daí nós chegamos à conclusão que se A tem x elementos, então P de A tem 2 elevado a x elementos. Em outras palavras, se A tem 3 elementos, o conjunto das partes tem 8, porque 2 elevado a 3 dá 8. Se o conjunto A tem 4 elementos, 2 elevado a 4 dá 16, que é o conjunto das partes. Se o A tiver 5 elementos, o conjunto das partes vai ter 32 elementos, porque 2 elevado a 5 dá 32. Ficou bem claro isso aqui? Conjunto das partes, ok? Vamos dar continuidade. Bom, o exercício que eu propus aqui para vocês é bem simplesinho, vocês vão praticar, na próxima aula nós vamos vir com os vídeos das resoluções das questões, certo? Aonde? Na questão 1 ele te dá dois conjuntos, A e B, onde o A tem 4 elementos e o B tem 2 elementos. Aí ele quer que vocês escrevam com símbolos da teoria dos conjuntos, aquele símbolo que nós estudamos em aulas passadas. Por exemplo, um elemento de A. Qual daquele símbolo que você vai relacionar? Lembre-se, 3 é elemento do conjunto A. Certo? Qual o símbolo que relaciona elemento e conjunto? Aí você vai colocar aí.
certo? Depois que você relacionar, escrever os símbolos, você vai classificar as sentenças. Quais delas são? São 5 sentenças. Vai descobrir quais são as verdadeiras e quais são as falsas, ok? Na questão 2, ele te dá o conjunto A com 2 elementos, o conjunto B com 2, o conjunto C com 3 e o conjunto D com 4. Ele simplesmente quer que você classifique verdadeiro ou falso cada sentença. Por exemplo, letra A. O conjunto A está contido em D, né, relação de inclusão, certo? Se for verdade, você coloca V. Se for falsidade, você coloca F, ok? Bom, vamos dar continuidade. Falar da união de dois conjuntos, ou reunião, é muito simples. A união com B, isso vale a seguinte propriedade, que existe um X pertencente a A ou um X pertencente a B, ok? Essa é a união ou reunião de dois conjuntos, certo? Vale também as seguintes propriedades. A união com A dá o próprio A. Propriedade idempotente. Essa idempotente significa que se você for fazer as operações, os seus valores não se alteram, certo? Bom, a união com o vazio dá o próprio conjunto A, elemento neutro. A união com B é a mesma coisa de B união com A, é a propriedade comutativa. A união com B, intersecção com C, isso aqui vai ser a mesma coisa de A união, entre parênteses, B união com C, associativa. Certo? Fiquem atentos na união de dois conjuntos, principalmente nas suas propriedades, ok? Vamos dar continuidade. Bom, falar agora da intersecção de dois conjuntos, para nós finalizarmos o assunto de hoje. Em símbolo, né, o conjunto A, ele faz intersecção com o conjunto B, obedecendo a seguinte propriedade. X está o quê? X pertence a A e X tem que pertencer também a B, ok? Essa é a propriedade da intersecção, muito importante na resolução de problemas. Vale também as seguintes propriedades da intersecção. A intersecção com A dá o próprio A, a intersecção com o conjunto universo dá o próprio conjunto A intersecção com B é a mesma coisa de B intersecção com A, que é a propriedade comutativa, a intersecção com B intersecção com C é a mesma coisa de A intersecção com B e intersecção com C, que é associativa. E para terminarmos com chave de ouro, vai aqui uma nota. Se a intersecção de dois conjuntos for vazia, eles não têm elementos entre si, dizemos que A e B são conjuntos disjuntos. Fiquem atentos nisso, certo? Dois conjuntos são disjuntos quando a sua intersecção for vazia, ok? Um grande abraço a todos, né? Espero vocês na próxima aula. Estude, garotinho, se prepare, tá? Continue levantando a cabeça, firme, que nós vamos chegar lá, tá? Um grande abraço.